Meus amigos, como vão lá? Boa noite, muito feliz com a presença de vocês. E hoje vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas, infelizmente, nunca tiveram a chance de tomar conhecimento desse tipo de coisa. Nós vamos falar de ontologia ou metafísica geral. E inicialmente vamos dar uma noção sobre o que é que a gente vai falar. Ontologia é a ciência do ser enquanto ser e dos caracteres que pertencem ao ser como tal. A noção de ser, como já vimos, é a mais alta abstração a que podemos chegar, quando tivermos despojado, de alguma forma, os seres singulares de tudo que os distingue deles faz tal ou qual ser determinado. Vamos falar do objeto da metafísica. A metafísica tem, então, por objeto todos os seres, mas apenas enquanto são o ser e não enquanto são tais ou quais seres determinados. Ela é, então, a ciência universal. O seu objeto é o mais abstrato possível na extensão máxima, uma vez que convém a tudo que é ou pode ser, e na compreensão mínima, uma vez que abstrai qualquer nota ou qualidade particular. Pode-se dividir o ser em si mesmo, ou nas suas grandes divisões, ou ainda como causa. Inicialmente, vamos falar do ser em si mesmo. Vamos colocar que o ser é transcendente. E inicialmente, vamos acrescentar que o ser não é um gênero. Poder-se imaginar que, sendo os diversos seres espécies de seres, o ser em geral fosse o gênero supremo. Mas isto é impossível. Quando há relação de gênero e espécie, esta acrescenta realmente ao gênero uma nota que o gênero não continha. Então, racional é uma nota que o conceito de animal não contém. Mas ao ser nada se pode acrescentar, porque tudo que é ser. Logo, o ser não é um gênero. Em outros termos, se todos os seres não fossem mais do que espécies diversas do ser, tomado como gênero supremo, todas as notas que servissem para diversificar o ser estariam necessariamente fora do ser. O que equivale a dizer que, como nada não pode diversificar, não existe senão um único ser. A variedade dos seres seria apenas uma aparência ilusória. Tal era a teoria de Parmênides, que precisamente considerava o ser como um gênero. O ser é um transcendental, ou seja, uma noção que transcende ou ultrapassa todas as categorias do ser e se aplica a tudo que é ou pode ser de qualquer maneira que seja. Então, cada categoria do ser diz o que é o ser. Por exemplo, o ser é substância, qualidade, relação, etc. Mas nenhuma o diz adequadamente. O ser não é apenas substância, mas também acidente. Não apenas a qualidade, mas a quantidade também. Por aí vai. Dir-se-á, então, que o conceito de ser é imanente a todas as categorias
enquanto que todas são ser, mas transcende a todas, enquanto que, como tal, ele as ultrapasse. Temos que pensar, então, no ser finito e ser infinito. O conceito de ser transcende não apenas cada categoria de ser singular, mas ainda todas as categorias juntas, uma vez que envolve, se bem que sob aspectos essencialmente diferentes, a um tempo os seres finitos, que se dividem em categorias, e o ser infinito, que está acima das categorias. Então vamos colocar, num segundo momento, que o ser é análogo. E vamos definir isso. Distingue-se então o termo unívoco, o termo equívoco e o termo análogo ou analógico. Vamos falar inicialmente do unívoco. Diz-se do conceito que pode atribuir-se de uma maneira absolutamente idêntica a diversos sujeitos. Por exemplo, o conceito de homem se aplica univocamente a Pedro, Paulo, a um negro, a um branco. Equívoco. Diz-se de um nome que não se aplica a diversos sujeitos, senão num sentido totalmente diferente. Exemplo, o carneiro, constelação celeste, e o carneiro, animal de chifres. O equívoco não pode jamais ser um conceito, mas apenas uma palavra que envolve conceitos distintos. E com relação ao análogo, diz-se de um conceito que se refere a realidades essencialmente diversas, que têm, contudo, uma certa proporção entre si. É então intermediário entre o unívoco e equívoco e designa uma noção que se aplica a vários sujeitos em um sentido nem totalmente idêntico, nem totalmente diferente. Assim, a saúde é uma noção analógica enquanto aplicada a um alimento, ao rosto e ao corpo. O alimento produz a saúde. O rosto exprime a saúde. Só o corpo a possui. E temos que pensar, então, nas espécies de analogia. Vamos falar inicialmente da analogia de atribuição, que é a de um termo ou de um conceito que convém a muitas coisas em virtude da relação de uma a outra. Aqui apenas o termo ou conceito se aplicam propriamente e principalmente. Assim, o termo são não se diz propriamente e principalmente, senão do corpo. Mas, por analogia, aplica-se igualmente ao alimento ou ao clima, que produzem a saúde no corpo, e ao rosto, que exprime a saúde no corpo. Depois temos a analogia de proporcionalidade, que é a de um termo ou de um conceito que convém a muitas coisas em virtude de uma semelhança de relações. É assim que se fala da luz da verdade, significando com isto que a verdade está para a inteligência, como a luz do sol está para os olhos do corpo. Então existe aí, como se vê, uma proporção de relações que se poderia traduzir da forma que colocamos.
verdade, luz, inteligência, visão corporal. E temos que falar da analogia do ser. Por aí se vê que a noção de ser só pode ser analógica. Não se pode dizer dos diferentes seres, senão sob um aspecto parcialmente semelhante e parcialmente diferente. A ideia de ser convém a todos os seres, quaisquer que eles sejam, a Deus, ao anjo, ao homem, ao cachorro, à árvore, à estrela, ao pensamento, à palavra, ao ar, à sociedade, à amizade, à vida, à ciência, à virtude, etc. Mas não convém a todos estes seres num sentido idêntico, porque cada um deles é ser de uma maneira absolutamente especial e própria. O ser de Deus é essencialmente diferente do ser homem. O ser do animal é essencialmente diferente do ser do homem. O ser da planta é essencialmente diferente do ser do animal. O ser da pedra é essencialmente diferente do ser da planta. Por aí vai. Por isso, dizemos que entre esses diferentes seres há uma relação de analogia. E temos que falar também sobre a unidade relativa da ideia de ser. A noção de ser, não sendo senão relativamente una, é confusa. Primeiro, a noção de ser, na sua mais alta generalidade, compreende todas as formas, reais ou possíveis, em que o ser pode existir. Então, em termos técnicos, a noção de ser acompanha a existência. Ela não pode ser pensada senão quando se refira à variedade enorme, na multidão de modos da existência. Então, deste ponto de vista, a noção de ser é essencialmente diversa, porque o ser é essencialmente diverso. Como o ser pode ser realizado, e de fato é realizado de múltiplas maneiras, a noção de ser deve conter essa diversidade. No segundo momento, temos de colocar que, de outra parte, ela contém apenas confusamente essa diversidade. Então, nesse sentido de que envolve a universalidade dos seres, sem representar a nenhum em particular. Então, deste ponto de vista, a noção de ser tem uma certa unidade, enquanto que retendo em si vagamente a ideia da diversidade dos seres, disto faz, de uma certa maneira, abstração. Essa unidade, como se vê, é imperfeita e informe. E daí advém o sentimento de confusão que essa noção traz, e, em geral, a noção analógica. Terceiro momento, essa noção de ser pertence necessariamente a todos os homens, desde que comecem a pensar. Mas tem, para o não filósofo, um caráter de confusão que não resulta de uma tomada de consciência refletida da complexidade da noção. É, ao contrário, o que chega a adquirir o filósofo, refletindo sobre a noção de ser. Então, ele não suprime a confusão que lhe é essencial, mas descobre as razões dessa confusão. É uma grande clareza saber por que a noção de ser é necessariamente confusa.
como é claro que ficou tudo muito claro até aqui, a gente para dar tempo à assimilação. Várias vezes é necessariamente confusa, é complexa. É claro que ficou tudo muito claro. A hora que vocês depois reverem, lerem um pouquinho, vocês vão se chocar. Mas, como eu disse, aquela regrinha lá de trás, de maior a extensão, menor a compreensão e vice-versa, que eu dizia que era importante, aqui é fundamental. E como a gente daqui a um pouco vai estar falando de teodiceia, que é o estudo do ser supremo, manado de Deus à luz da razão, é importante que dê uma olhadinha nisso aqui e para realmente não ter problemas. E aí, meus amigos, eu tenho para vocês algumas perguntas. Então, no geral, eu quero saber qual é o alimento mais sagrado que existe. Água. É o amendoim. E agora mais uma pergunta, e ela é específica aqui, né? Principalmente para a Isabela, que está mexendo com plantas. Então eu quero saber por que as plantas pequenas não falam. Porque elas são mudinhas. São mudinhas. Uma gracinha, né? Tudo mudinha. Uma vida longa e próspera, com muita saúde, paciência e perseverança. Os bons descansos. Bom descanso, gente. Descanso, pessoal. Descanso. Descanso, Mata, Shita. Natasha. Natasha.